Olá pessoal, eu me chamo César, sou aluno do curso de doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da Universidade Federal de Uberlândia. E hoje vim falar para vocês um pouquinho sobre a pesquisa que eu desenvolvi cursando alguns dos créditos do meu curso na disciplina Bases Teóricas da Linguística Aplicada. Vou fazer isso enquanto eu preparo um café aqui, porque já é quase hora do café da tarde. Bem, eu busquei nesse estudo entender como o processo que eu estou chamando aqui por conveniência terminológica de customização didática, adaptação didática, pode incidir, interferir, impactar a noção científica de língua didatizada para o ensino básico e, consequentemente, a prática pedagógica. Para isso, eu me baseei em alguns pressupostos da linguística aplicada e eu lancei mão, por exemplo, do Moital Lopes para falar de uma situação de linguagem, de uma situação prática de linguagem, que foi o livro didático de que eu falarei, que eu analisei. E também fiz um eixo de associação, de diálogo entre outros campos do conhecimento para endossar o meu objeto de investigação, para fortificá-lo. Então, estou trabalhando com educação, linguística teórica e ensino de língua portuguesa. E a linguística aplicada, já na sua segunda virada, dá abertura para o trabalho não só com a língua estrangeira inglesa, que era privilegiada até então, e a gente consegue observar trabalhos que focalizem a língua materna, no caso, aqui no Brasil, a língua portuguesa. Bem, eu parto então de uma análise de uma seção, de um livro didático com que eu venho trabalhando desde o mestrado, para analisar, a partir da teoria do Saussure, a noção científica de língua saussuriana, como o processo de didatização dessa noção, desse saber epistemológico cristalizado com toda a sua complexidade na universidade, chegou até a sala de aula por meio do material didático e como isso pode afetar a prática pedagógica do professor. Assim, buscando caminhos de reflexão, eu arrolei algumas discussões sobre esse processo de teoria e prática reflexiva e didatização do conhecimento, e cheguei à conclusão de que é um contínuo, um processo indissolúvel, interdependente. A prática sempre tem que estar associada à teoria, o que, por diversas vezes, não ocorre, geralmente, nos centros universitários, em que há o princípio ainda da vigilância epistemológica, e esse princípio foi caracterizado por um pesquisador chamado Chevalat. O que é isso? É essa continuação ainda de transmissão de informação do conhecimento científico para os alunos, transmissão mecânica, sem levá-los com criticidade a entender o que deve ser ensinado, como deve ser ensinado, para que ensinar e, sobretudo, eu já disse anteriormente, como ensinar, que é uma das apostas do nosso trabalho. Depois eu passo por algumas questões a respeito do processo de customização didática, transposição didática e a noção científica de língua. O Chevalat vai dividir esse processo aí em duas grandes etapas: a externa, em que tem uma comissão que organiza o currículo, o que é de relevante e o que precisa ser ensinado, e a segunda parte, que é a transposição interna, em que ele vai dizer que o professor aí efetivamente vai adaptar a teoria. Então a gente passa por alguns documentos de educação, como a BNCC, para mostrar que há uma mobilização, uma abertura para se trabalhar concepção científica de língua e como isso é importante. Eu mobilizo alguns outros estudos, eu não disse anteriormente, mas minha pesquisa é documental e bibliográfica, para a gente ter esse entendimento aí de que outras noções científicas de língua, que não só a enunciativa discursiva, que foi descoberta por algumas pesquisadoras de Brasília, da Universidade de Brasília, estão ali permeando, né, essas noções estão ali permeando a base, o documento.
A partir disso, eu vou para a análise do material e chego à conclusão de que há uma transposição imatura justamente porque essa relação de teoria e prática não foi tão bem associada, tão bem estabelecida. Isso tem interferência de diversos fatores. A produção do material didático, no caso, como eu escolhi uma sessão de material didático destinada à escola pública, isso realizado por uma política pública, o PNLD, que também tem problemas, interferências, e a gente vai observar isso no processo de transposição, customização didática. Nós observamos que o PNLD, que é esse plano, essa política pública, tem como plano de fundo uma função mercadológica que incide na transposição também. Observamos que a formação do professor é outro ponto muito importante para que essa transposição não seja imatura, para que haja uma transposição sem desvio teórico ou fossilização, como eu chamei, né, didática. Isso quer dizer o quê? Para que não haja esse distanciamento dos avanços científicos dentro daquele campo do saber. Fazendo análise desse material, nós percebemos que houve fossilização, que houve desvio didático, justamente porque essa relação entre teoria e prática não estava tão bem estabelecida, como eu disse anteriormente. Por exemplo, o material tomou significante como sequência de sons, restringindo o entendimento de língua a som puramente físico. E a gente sabe que isso, de acordo com a teoria do Saussure, não se mantém, já que o aspecto sonoro da língua vai desempenhar apenas uma função de representação que vai conduzir à noção de sistema lá em Saussure. Nós observamos também que há alguns locos ali didáticos que vão ficar a cargo do professor de língua portuguesa explicar. Então, nessa transposição imatura didaticamente, há algumas brechas, alguns espaços que não foram bem preenchidos. Isso tudo nos leva a concluir de que, de fato, esse processo de adaptação didática incide sobre o objeto didático a ser ensinado, como ele vai ser ensinado, como ele vai chegar, pode incorrer em erros, como nós observamos aí a questão do significante, né, que compõe o signo linguístico, o significado, o significante. E tem que estar diretamente associado à prática reflexiva do professor, e não à transmissão mecânica de conhecimento. Bem, é basicamente isso, e eu espero que vocês tenham entendido. Até mais!